Seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal e hoje a gente vai falar da nova sensação, ou melhor, aquilo que todo mundo estava esperando, falando sobre o Mythos, né? Mythos 5, Mythos lá do Cloud, só que eles não lançaram somente o Mythos, eles colocaram também uma versão intermediária chamada Fable, Fable 5, isso para substituir o Opus. Então hoje a gente vai falar um pouquinho dessa novidade e o que que isso vai impactar na sua vida. E quais são as diferenças que vão existir entre essa alteração, que eu já tinha vindo falar com vocês um pouquinho, já tem umas 2, 3 semanas, quando eu voltei lá de Milão, o cara da Anthropic na feira já tinha falado sobre essas evoluções. E por que não tinha liberado ainda o Mythos? A grande preocupação com cibersegurança, risco operacional e também geração de armas biológicas e armas militares também com grande facilidade. Então a gente vai mostrar aqui um pouquinho para vocês dessas novidades, o que a Anthropic quis trazer nesse modelo intermediário antes de lançar para toda a camada, toda a sociedade. Aí eu vou explicar algumas diferenças também do Mythos para o Fable, tá? Então vamos lá para minha tela. Perfeito. A primeira coisa que você vê aí no blog, né, que foi lançado como notícia no último dia 9, e aqui deixei aí pelo menos 2 dias para fazer alguns testes e também validar algumas questões com outros especialistas, até mesmo da Anthropic, né, para trazer essas novidades para vocês. Então nós temos aí o Mito 5, que já foi efetivamente liberado, tá? Porém, para um grupo seleto de empresas que já estavam fazendo testes com ela. Por exemplo, grandes marcas já estavam utilizando o Mythos Preview, que foi a versão anterior, que é aquela que gerou um burburinho em todo mundo. E aqui nós temos o Cloud Fable 5, né? Então nós temos aqui duas diferenças, né? Tornamos aqui o que ele vem falando de mais seguros, né? Então ele diz o seguinte: a capacidade do Fable 5 superam as de qualquer outro modelo que já existe no mercado, né? E disponibilizado para o público em geral, desde a última geração em praticamente todos os benchmarks de inteligência artificial. Então você já percebe o poderio disso. Outra coisa que é muito importante, que vai trazer aqui, era uma coisa que eu estava sentindo muita falta, tá? E que veio melhorando o desempenho em engenharia de software, trabalho intelectual e visão computacional. O que que isso vai representar? Principalmente em desenhos, estruturas mecânicas, já foram até desenhados, já até falado no último dia 9 pela apresentação, que era possível ver estrutura de pontes e etc. Então, isso aqui é muito bom, principalmente quem trabalha com arquitetura. Então, isso vai ser uns novos pilares, né, no longo prazo. Agora, uma coisa que foi falado e é falado aqui, ó, ele será utilizado para tarefas muito complexas. Então, uma coisa que eu já tinha feito muito lá no 4.8 da Opus é você utiliza ele para situações complexas, mas não longas. Então, o que que é longo? Quando você pede um prompt muito grande, que você quer fazer várias instruções complexas ao mesmo tempo, cálculos, muitos cálculos matemáticos, ele leva esse tempo e às vezes se perde. Então, uma das vantagens é exatamente essa daqui sobre os novos modelos, tá? Então, lançar um modelo tão poderoso traz riscos. Sem medida de segurança, os recursos do Fable 5 em áreas como cibersegurança poderiam ser usados indevidamente para causar danos graves. Então, o que que ele está falando aqui? O que que ele trouxe como uma pequena restrição? Olha, estamos liberando um modelo super potente, como se fosse um Mythos, só que eu estou dando aqui alguns, ó, ele só vai poder ir por esse lado, ou posso ir para o outro lado. Então, o que que ele está dizendo aqui? Quando foi lançado, né, com medida de segurança, que consulta sobre alguns tópicos específicos, tipo cibersegurança, biomedicina, voltado para ataques, ele vai colocar, eu vou dar um fallback, né, que nós chamamos de fallback lá para o Cloud Ops 4.8. Isso é legal, porém, tem dois pontos aqui, né? Algumas pessoas já dizem assim, isso é muito bom e tudo mais tal. Porém, é, ele não usa a sua capacidade de, por exemplo, dizer que não posso usar. Ele vai jogar para um outro modelo e a partir daquele modelo, baseado nas suas instruções, ele vai dizer, ok, eu tenho esse tipo de dado, esse tipo de informação, tá? Pronto. Então,
ele também fala assim que, na maioria das coisas, isso não vai ocorrer de fallback. Então, menos de 5% das sessões poderão ser chamado Opus 4.8, tá? Bom, para um pequeno grupo de especialistas, quer dizer, as grandes empresas como Microsoft, Oracle, entre outras empresas que já estavam fazendo os testes com o Mythos, o Mythos Preview, eles vão receber o Mythos 5, né, com todas as suas aberturas para fazer o quê? Mais testes e fazendo uma inovação nesse modelo, tá? Então, são coisas que a Anthropic, como tinha previsto, né? Olha, isso aqui é bem arriscado, porque ele tem uma tecnologia muito avançada, então pode gerar muitos riscos e a gente não tem o controle real disso tudo. Então, ele colocou de novo para uma área bem restrita, e aqui tem um projeto chamado Glasswing, que é em colaboração com o governo americano, que vão atualizando os pontos a pontos para ver aonde ele pode chegar e aonde ele pode se proliferar, vamos dizer assim, tá? Bom, as capacidades do Fable 5 e Mythos 5 têm potencial de trazer benefícios profundos para o mundo. Já vimos os primórdios disso através do projeto Glasswing, onde os modelos ajudarão especialistas em cibersegurança, então é muito voltado para isso, proteger software de importâncias críticas, então vai continuar com esses pontos. Agora, um detalhe muito importante é que o Fable e o Mythos, o Fable, ele tem 2 vezes mais de consumo de token. Ele é 2 vezes mais caro. O Mythos, não sei se vocês lembram lá no Mythos Preview, quando foi lançado, ele tem 5 vezes mais. Então, perceba o quanto isso pode ser ainda caro para a comunidade como um todo, tá? Então, tome cuidado quando você vai pedir uma informação para ele, né? E também os níveis que você está utilizando na hora da sua execução. Então, aqui nós temos o benchmark. O benchmark de todo esse tipo de inteligência, você percebe o seguinte, que o Cloud Fable ou Mythos, ele bate todos os outros. Efetivamente todos, até mesmo o Mythos Preview. O único ponto que não está aí batendo é exatamente o Computer Use, que tem 0.4 a mais no Mythos Preview, e no raciocínio multidisciplinar, tem 0.2 a mais no preview. O resto, tudo bate. Então, a tecnologia, o uso é assim absurdo, tá? Agora, além disso tudo, aqui ele fala assim, engenharia de software. Durante os testes iniciais, a Stripe é aquela startup de pagamento, né? Relatou que o FakeSync comprimiu meses de engenharia em dias. Olha só, meses em dia. Imagina o quanto ele vai poder dizer. Em uma fase de código de Ruby de 50 milhões de linhas, o modelo realizou uma migração completa do código em um único dia. Imagina isso. Eu estou falando de código Ruby on the Rail, ou Ruby, e você tem aí 50 milhões de linhas reduzido para um único dia de trabalho, né? O que levaria mais de 2 meses para uma equipe inteira fazer manualmente. O Fable 5 também é eficiente em termos de token, o que os modelos cloud anteriores. Na avaliação Freight Code da Connection, que testa se os modelos conseguem executar tarefas de codificações complexas, atendendo aos padrões de base de código de produção de alta qualidade. O Fable 5 obteve pontuação mais alta entre os modelos de ponta, tá? Com esforço médio, nem o máximo. Então, olha só aqui o nível, né, de score entre carga de esforço por token consumido. Então, percebam que o modelo low já do Fable 5 ele já é superior ao Hint do Ops 4.8. Então você já percebe ali a escala e ele só vai aumentando. Então o que eu digo para você é o seguinte, tome cuidado, primeira coisa, você pode utilizar, ok, mas o consumo vai ser excessivo e você vai ter também uma precisão maior. Então você tem que saber aí como é que você vai controlar esse teu mecanismo de custo operacional, tá? Aqui nós temos a parte do agente Code, que também está assim, fantástico, olha só, 80.3 no Bench Pro e no Front Code está 29.3, tá? Uma classificação aqui até 35 aproximadamente, tá? Bom, trabalhos intelectuais, visão, eu acho que o principal ponto aqui é a visão, que
Era uma coisa que eu estava sentindo falta lá no Opus e que aqui ele vem trazendo uma abordagem assim absurda. Então, nesse ponto de visão, nós vamos poder aqui verificar até mesmo nesse vídeo da criação. Ele criou esse jogo. Então, com uma única linha de código. Então, deixa eu só dar um play aqui, né? Olha só a capacidade de criar e de perceber todo esse linha de raciocínio de como ele vai fazer essas coisas todas. Isso aí é exatamente o. Aqui no caso ele está jogando Pokémon, mas ele cria também vários jogos assim rapidamente, utilizando essa nova tecnologia, né? Porque ele utiliza uma memória e contexto de longo prazo, né? O Fable 5, além de milhões de tokens em tarefas longas, ele também aprimorou a sua memória. Ele precisa de um contexto de 30 dias para que você possa ter ali um resumo mais assim sólido daquilo que está sendo apresentado. Então aqui é fantástico. Outra coisa que foi feita aqui em simulações, ó, simulações de órbita, simuladores, né, de sistemas solares e a precisão disso também, que você pode criar um prompt para isso e ele fazer isso uma única vez rapidamente, tá? Então é muito fácil, muito rápido de fazer. Aqui já vamos entrar na parte mais farmacêutica, né, de fármacos, né, utilizando o Mitos 5, especialista em interno de design de proteína acelerado o aspecto de processo de desenvolvimento de fármacos em cerca de 10 vezes. Olha só a velocidade disso aqui para fazer esse mesmo tipo de trabalho. Então, tudo isso aqui é só para você entender que, ok, eu tenho uma versão muito poderosa, mas o meu consumo vai ser muito maior. Uma outra coisa, ao entrar logo no meu Cloud, né, no meu chat aqui, ele já me diz aqui, ó, o Fable 5, nosso modelo mais capaz até agora. Então, ó, incluindo nos planos pagos até o dia 22 de junho. Então, você pode usar no plano Pro até o dia 22 de junho. A partir do dia 22 de junho, esse modelo só será utilizado se você fazer uma compra extra de tokens. Então perceba o que a Antrópica está fazendo, que não vou colocar isso no plano Pro, nem Max, nem nada. Eu vou colocar esse modelo se você quiser pagar para ter ele. Então vai ser a uso pontual. Claro, se ele não tiver uma resposta fidedigna, ele passa para o modelo anterior, que é o Ops 4.8, tá? Então ele já diz aqui, ó, as versões que você pode criar e tudo mais. Olha só a loucura, ok? Então, deixa eu ver aqui uma outra coisa que eu quero trazer para vocês. Então, vocês percebam aí, olha só a evolução do vídeo da própria Antrópica fazendo a apresentação das coisas que é possível fazer com o Fable. Então, repara só, deixa eu só pegar aqui o contexto. Aqui, por exemplo, uma leitura, né, de pesquisa. Então, perceba a evolução disso aqui, tá? Então, olha só, aqui é um jogo tipo Minecraft que foi criado literalmente com o quê? Com o Fable 5. Então, repara, Roblox, né, no caso, né? Nem eu sei direito, né? Minecraft e Roblox. Então, você perceba as coisas que dá para fazer. Olha só que loucura. Isso tudo aqui feito com o Fable 5. A partir de agora, quando você tem essa evolução, você percebe assim, uau, eu posso utilizar o Mythos, vai ser isso necessário para o meu dia a dia? Será que eu estou preparado para isso? Bom, agora você fazer um estudo prévio daquilo que você utiliza, para que você utiliza e que você possa fazer o melhor caminho. Se você gostou desse tipo de vídeo e de instrução, aonde a gente pode aplicar cada um deles, já deixa o seu comentário aqui e vamos nos ver no próximo vídeo, ok? Até lá!